Bom, então vamos para atividades de aprendizagem. Só finalizando, a matemática financeira estuda as inter-relações entre essas diversas variáveis e seus problemas. Estão basicamente relacionados com entradas e saídas de dinheiro no tempo. Nunca deixe de considerar que uma operação financeira envolve duas partes, o credor e o tomador, com fluxos de caixas absolutamente simétricos. Quando, para mim, a saída, então, para outro, se eu sou o credor, as entradas, para o outro, que é o tomador, a saída. Então, tá nessa relação simétrica, tá? O simétrico é o quê? É quando é uma relação oposta. Se a gente divide o nosso corpo assim no eixo central, nós vamos ter o lado direito simétrico do lado esquerdo, né? Ele não é exatamente igual, mas ele está espelhado. Simetria. O que a gente observa da simetria? Ó, simetria em figuras, aqui, ó, se eu estabelecer um eixo de simetria, eu sei que essa parte é simétrica a essa. Olha a Torre Eiffel. Ela também, ó, se eu estabelecer aqui, ó, ela tem essa parte assimétrica a essa. Então, um retângulo, né? Essa parte simétrica é essa. O retângulo já tem 2 eixos de simetrias. Assim como o quadrado, ele tem 4 eixos de simetria. Então, a simetria, ela sempre vai te orientar um eixo central, né? No caso das figuras, onde algo espelha uma outra forma. Então, seria o oposto, certo? Então, cadê? Então, assim, se você se interessou nesse termo simetria, que é uma matéria muito, muito interessante, no meu canal tem eu falando de eixo de simetria, onde a gente tem um lado que ele é oposto ao outro, só que ele vai ficar de maneira, não vai ficar igualzinho, por exemplo, essa turbina, ela está proporcionalmente do lado de cá, só que está oposta, ela não está, do mesmo jeito que está aqui, ela não está aqui, senão ela teria que ficar aqui para ser igual. E o eixo de simetria, ele vai corresponder a um espelhamento, tá? Então, ó, a gente intuitivamente, quando a gente começa a ver as figuras, a gente começa a observar, eixo de simetria porque um está oposto ao outro. Não significa que são iguais, porque as posições serão diferentes, mas tá um oposto ao outro. Então, quando fala lá no fluxo de caixa que há uma simetria, é porque enquanto um entra, o outro sai. Tá vendo aqui as setas opostas? Então, esse é o motivo que eles falam sobre simetria, certo? Então, quem quiser estudar mais sobre o assunto de simetria, tem de uma maneira muito, muito simples no meu canal, falando sobre eixo de simetria. Bom, então vamos voltar e resolver já nossas próximas atividades. Atividade de aprendizagem, página 23. Bom, você financiou a compra de um eletrodoméstico, cujo valor à vista é R$ 2.500, em 4 prestações mensais, sucessivas e iguais, no valor de R$ 650 cada uma, vencendo a primeira em 30 dias na data da compra. Construa o seu fluxo de caixa dessa operação. Bom, então só está pedindo para construir o meu fluxo de caixa. Então, vamos desenhar aqui. Bom, então aqui eu desenhei meu eixo horizontal, né? Então aqui em 0, no início, eu faço financiamento, né? Para comprar um eletrodoméstico de 2.500. Então são 4 prestações mensais. Primeiro mês, então aqui são os meus períodos, 4 prestações mensais. E aqui, o que eu tenho aqui?
em 4 prestações mensais sucessivas iguais no valor de quanto que é a saída? 650 cada uma. 650, 650, 650. Bom, então, ele pede para me construir o fluxo de caixa, então, eu tenho uma ideia que aqui, ó, né? Aqui houve essa... Intuitivamente, a gente sabe que no início, né, houve, nós adquirimos, financiamos, então, acabamos que adquirindo, né, esses 2.500. E aí há essas saídas sucessivas de 4 parcelas de 650. Então, ele só pediu para a gente construir o fluxo, então é isso aí, na 7, tá? Então, copia no seu caderno, 8. A 8 ele pede 7. A 8, um banco concedeu um empréstimo no valor de 2.000 por 60 dias a um cliente. Ao final desse prazo, o cliente deverá devolver ao banco o total de 2.250. Identifique o capital, o montante e o juro devidos. E na letra B, construa o fluxo de caixa da operação observando as convenções dadas. Bom, você consegue identificar, né? Bom, quem que é, ó, na letra A, quem que é o nosso C? Capital, que é o nosso C. Lá concedeu um empréstimo de valor de 2.000. Aí ele pergunta também quem que é o meu montante. Então, M. Quem que é o montante? O montante é o capital mais os juros. Lembra quando a gente mencionou isso? Então, o capital mais os juros, aí fala que é o valor final de tudo, de toda a comercialização, toda a operação, é quanto que vai chegar esse valor que eu tenho que devolver com toda a minha gratidão. Então, fala lá que eu vou devolver 2.250. Então, o meu montante vai chegar a 2.250. E aí também pergunta os juros. O juro devido, né? Então, eu sei que o juro, se eu tenho um montante e eu tiro o capital, vai sobrar os juros, né? 2.250 menos 2.000, M menos C. Eu vou ter, ó, 250. Certo? Ou seja, 2.250 menos 2.000 é igual a 250. Só fazer aí na calculadorinha, você vai chegar aí, tá? Agora, na letra B, pede para construir o fluxo. Então, vou dar uma pausa aqui. Já pausem aí e façam o fluxo também, pra gente conferir. Bom, então, aqui eu tenho o meu eixo, né, das abscissas. E eu tenho, no início, né, eu tenho a ideia de que entrou, né, os 2.000. Então, o cliente... Então, em 60 dias... Vou colocar esse 60 aqui para representar o meu período. Em 60 dias, eu tenho... A pessoa tem que devolver quanto? 2.250. Então, impressou 2.000 por 60 dias. Então, aqui, ó, 2.250. Isso aqui é a minha saída, tá? Então, meu fluxo pode finalizar aqui. Agora, a 9. Uma loja vende um eletrodoméstico nas seguintes condições. Uma entrada de 200. Então, na entrada significa que é no ato, né? No ato 0. Então, entrada de 200 e mais 2 pagamentos em 30 e 60 dias, no valor de R$250 cada. Construa o fluxo de caixa dessa operação para o comprador e para a loja. Compare os dois fluxos de caixa. Então, vamos lá? Dá um pause, já faz aí seu eixo horizontal das abscissas. Faz a entrada lá em 0, já uma seta para baixo de 200. E 30 e 60, você vai colocar 250 com a seta para baixo, né? Que são saídas também, tá? Então,
você vai fazer a seta, peraí, deixa eu só apagar aqui. Aproveitar aqui. Então, construiu em zero, aqui já tem, porque tá trabalhando com entrada, tá? Então, em zero já pede a entrada de 200. Então, com 30 e 60 no valor de 250. Valor de 250. Ele pede para a gente fazer construa o fluxo de caixa dessa operação para o comprador. Então, esse aqui é para o comprador. Só que ele também pede para fazer o fluxo para a loja. Então, a gente vai fazer uma outra aqui, logo abaixo aqui. Bom, construído aí o eixo das abscissas, né? A gente sabe que vai ter uma entrada e as duas parcelas 30 e 60. Eu poderia alterar para 1 e 2, o primeiro mês, o segundo mês? Tudo bem, tá? E aqui eu tô trabalhando com dias nesse fluxo de caixa aqui. Mas para a loja, esse aqui é para o comprador. Então, para a loja, né, nós vamos ter a entrada de 200, a entrada de 250 e a entrada de 250. Aí ele pede para a gente observar, comparar os dois fluxos de caixa. Então, a gente consegue ver um espelhamento das setas, né? Desses eixos aqui, ó. Né? Enquanto essa está descendo, representando a saída, essa está representando a entrada. Então, eu consigo ver um espelhamento. Bom, a gente consegue observar a simetria. Mas uma maneira bem tranquila a gente observar a simetria é que quando a gente coloca um espelho bem rente, a gente vai ter algo oposto, tá vendo? Que tá espelhando é isso aqui. Então, ó, algo oposto, tá vendo? Então, aquela outra seta é simétrica. Então, a gente consegue ver que aqui também é simétrico. Olha aqui. Tenho essa aqui, onde a minha seta tá simétrica, né? Consegue ver a simetria aí? Aí, quando eu tiro, eu vejo que realmente está simétrico. Então, não sei se vocês se recordam de trabalhar com o espelho, mas essa é a ideia do simétrico. Quando você coloca um espelho paralelo, ele vai estar... essa condição vai ser oposta, tá? Então, aqui também eu consigo visualizar que realmente as entradas e saídas, elas estão simétricas. Bom, o próximo, 10. Um empréstimo no valor de R$5.000. Então, deve ser pago. Então, no valor de R$5.000. Deve ser pago daqui a 3 meses. Então, o meu 3 meses, sendo o valor do juro 500. Então, eu tenho 500 de juros. Construa os fluxos de caixas para o emprestador e para o tomador do empréstimo. Então, aqui eu acho que vocês já conseguem andar, né? Então, vamos lá. Vamos fazer os eixos e fazer esses dois aí. Bom, então, na questão 10, nós temos que a nossa saída só vai ser daqui a 3 meses. Então, assim, para o tomador, né, a gente vai ter uma saída fala que é 5.000 e o juro 500, então dá 5.500, né? Então, vai ter uma saída de 5.500, mas só daqui a 90 dias, certo? Então, isso para o tomador, mas para a loja é diferente. Então, para o tomador, meu fluxo, né, vai ser 0. Ele pegou 5.000, né? Então, aqui houve
Simbolicamente houve uma entrada de 5 mil e em 90 dias houve a saída de 5.500. Agora, para a loja ou para o emprestador, como está escrito, o emprestador houve a saída, né, de 5 mil no início e depois de 90 dias houve a entrada de 5.500. Então, esse é o nosso fluxo da questão 10, certo? E na 11, um carro no valor de 25 mil foi financiado para pagamento de 12 parcelas iguais e mensais de 2.450, vencendo a primeira daqui a um mês. Construa os fluxos de caixa associados ao financiamento, ao financiador e ao financiado. Então, vamos lá. Construa aí. Esse vai ser maiorzinho, né? Bom, então, são 12 parcelas iguais e mensais de 2.450. Então, nós temos, no início, né, houve esse financiamento de 25. Então, aqui pelo financiador. 1, 2, terceira, quarta, quinta parcela, sexta, sétima, oitava, nona, 10, 11, 12. Né? Então, quanto que sai? 2.450, 2.450, 2.450, 2.450, 2.450, 2.450. Essas são as entradas, tá? 2.450, 2.400, opa. $2.450. Então, essas são as entradas para o financiador, tá? E ao financiado, né, há as mesmas saídas simétricas, tá? No primeiro mês, a saída de 2.450. Então, aqui, ó, para o financiador, as entradas e para o financiado, as minhas saídas, tá? As 12 parcelas. E todos simétricos, tá? Quando entra para um, sai para um, entra para outro. Então é isso, terminamos aí essa página 23, essa atividade, e vamos em sequência aí para o próximo. Terminamos bem aqui, ó. Termina aqui, página 23.